Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramifo Ensina. Hoje nós vamos ver uma parábola intitulada A Parábola do Fronte de Batalha do Lar. Espero que nós possamos aprender sobre isso e a importância da família e dos pais ensinando os filhos. Vamos aprender juntos nessa parábola. Olá, amigos e amigas. Então hoje nós vamos falar da parábola do fronte de batalha do lar. O que eu gostaria de falar sobre essa parábola é a importância da família. Nós vamos encontrar alguns princípios aplicáveis e a importância disso. Eu gostaria de usar como uma escritura, doutrinária sobre isso, que nós encontramos em Doutrina e Convênios 68, 25, e diz o seguinte: e também, se em Sião, ou em qualquer de suas estacas organizadas, houver pais que, tendo filhos, não os ensinarem a compreender a doutrina do arrependimento, da fé em Cristo, o Filho do Deus vivo, e do batismo e do dom do Espírito Santo pela imposição das mãos, quando tiverem 8 anos, sobre a cabeça dos pais seja o pecado. Isso é algo de uma forma terrível, né? Se os pais não ensinarem, então, se os pais se acomodarem, se os pais acharem que os filhos ainda não têm idade para serem ensinados certas coisas. Claro que cada pai e cada mãe é que sabe julgar o que deve ensinar dentro da esfera de entendimento dos seus filhos e da idade e tudo mais, mas sempre deve ensinar. Nós aprendemos através da medicina e dos especialistas em crianças que eles dizem que a fase que a criança mais aprende é na infância. É no momento onde eles observam muitas coisas, desejam copiar o exemplo dos pais. E então, nós que somos pais, avós, nós temos que sempre lembrar de que temos que não só ensinar com palavras os preceitos, mas com exemplos. E com certeza eles estão nos observando, eles estão desejando fazer da forma que nós realmente fazemos. E aí eu gostaria de usar uma historinha a respeito disso, que diz o seguinte: certa vez um secretário de Estado, ele telefonou à casa do general do exército à sua procura. A esposa do general atendeu irritada e disse: o general não está aqui, ele nunca está aqui, procure-o onde ele sempre está. E o secretário então perguntou para a esposa: e onde ele está? E a esposa respondeu: no escritório, é claro. E tendo dito isto, simplesmente desligou o telefone. Depois de alguns minutos desta ocorrência, do que aconteceu, o general recebeu um recado do secretário de Estado que lhe dizia: prezado general, eu acho melhor você ir para casa, pois a frente de batalha de sua casa está desmoronando. Trate de ganhar essa batalha e você vencerá a guerra. Pense nisso, como você aplicaria. Eu sei que a importância da família, infelizmente, o mundo, muitas coisas na mídia, na internet, querem colocar, ensinar coisas anti-família. Muitas pessoas acreditam que o mais importante é ter posições de destaque, status, Alguns pais, às vezes com condição financeira, às vezes acham que estão fazendo o melhor porque eles não deixam faltar nada para os filhos, porque eles compram tudo, dá do melhor que ele pode, enche os filhos de presente. Lembrando que essas coisas são substitutos de um amor verdadeiro. O amor verdadeiro, e certa vez um profeta chamado David McKay, ele disse uma frase há muitos e muitos anos atrás, e que ela é uma doutrina verdadeira. E ele disse assim: nenhum sucesso na vida
compensa o fracasso no lar. Então, por essa historinha, o secretário de Estado, quando mandou essa mensagem para um general, dizendo, olha, vai para casa lá, porque a coisa mais importante está desmoronando. Então, você primeiro precisa ganhar essa batalha para depois você ganhar uma guerra. Então, pense nisso, como nós podemos aplicar da melhor forma. E essa escritura diz que se os pais não ensinarem, quer dizer, então o Senhor já está dizendo, olha, é responsabilidade dos pais. Muitos pais hoje estão substituindo essa responsabilidade por outras pessoas. Claro que muitas pessoas podem ajudar, às vezes os avós, aqueles parentes confiáveis, né? Podem nos ajudar em certas situações, mas a responsabilidade primordial do pai e da mãe é ser o exemplo e ensinar os seus próprios filhos. Alguns vídeos anteriores nós falamos, um vídeo intitulado Se você gostaria de receber as bênçãos ou você gostaria de ser uma bênção. Então, ser uma bênção é você ensinar pelo exemplo e pelo preceito. Um outro vídeo também que eu abordei, intitulado Ajuntar os Tesouros dos Céus. Então, eu acredito que cabe muito bem aqui também que o maior tesouro do céu, para qualquer pai e mãe que ama os seus filhos, sabe que é a sua família. Claro que é importante, nós realmente necessitamos trabalhar para conseguir o melhor conforto e de fazer as coisas necessárias para podermos aprender a viver neste mundo, embora as escrituras falam que nós não podemos ser deste mundo. O que é ser do mundo? É achar que tudo o que está incorporado ao mundo nós podemos fazer, e não é verdade. Então tem coisas que nós temos, o Senhor nos deu a inteligência para podermos saber julgar essas coisas, aquilo que é justo, reto e correto, alinhado com a vontade de Deus, e aquilo que não está alinhado nós devemos deixar de lado. E um outro vídeo também que eu abordei sobre família é um vídeo intitulado a parábola da aliança grossa, que também fala sobre isso. Então eu os convido a assistir esse vídeo também, esses vídeos. E lembrando, aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, Ramilfo Ensina, por favor, inscrevam-se, compartilhe com os seus amigos e as pessoas que você gostaria de compartilhar, ativem o sininho lá. E eu espero que nós possamos ter aprendido com essa parábola. E lembrando da importância da família, da importância do pai, da mãe, e os filhos sempre vão seguir. É muito importante nós lembrarmos que é nessa idade tenra das crianças que elas aprendem, elas são mais... É por isso que o Senhor disse que nós temos que ser como crianças, no sentido de submissão a Deus, obediência a Deus, mas não nas coisas que nós já temos a experiência e podemos ensinar para as crianças e até ajudá-las a evitar certos equívocos e erros que talvez nós cometemos ou que a gente sabe através das escrituras ou da vida pessoal de outras pessoas, as escolhas que fizeram e qual foi o resultado. E nós devemos ensinar, abrir os olhos dos nossos filhos. Nós não podemos deixar isso para as escolas fazerem, para que outras pessoas o façam, porque poderão fazer de forma equivocada, como nós estamos vendo hoje, muitas doutrinas, muitos ensinamentos anti-família e deixando os jovens, a juventude confusa. E muitos pais, às vezes, ficam pensando que quando eles veem aquilo acontecendo, alguns às vezes caem no erro, dizendo, não, é a modernidade de hoje. Na minha época era outra coisa, hoje não. É assim mesmo. Não é assim mesmo, não. Deus, quando criou a terra, deu os 10 mandamentos, ainda está em vigor os 10 mandamentos. Todo mundo vai ser julgado pela obediência aos 10 mandamentos. Então, pais que pensam que hoje em dia a modernidade são outros tempos e que não tem problema certas coisas, é lamentável pensar assim. Porque todos nós vamos ser julgados pelos mesmos 10 mandamentos. Não mudou, ainda está em vigor e vai estar até quando Cristo voltar. Então esse vai ser a régua padrão do julgamento de Deus.
se fomos obedientes ou não aos 10 mandamentos. E isso cabe aos pais ser responsável de ser o exemplo e de ensinar e de doutrinar. Então vamos nos lembrar que é importante você, pai e mãe, sentar com seus filhos e explicar as coisas, principalmente nos dias de hoje, que está tudo escancarado. É claro que a iniquidade e as coisas ruins sempre existiram no passado e hoje em dia. Só que hoje está de uma forma que as pessoas estão dizendo é o novo normal. Que novo normal é esse? Que vai levar nossos filhos a uma tragédia espiritual e até física. Então, pais, e vamos ser responsabilizados. O Senhor disse, sobre a cabeça dos pais seja o pecado, se os pais não ensinarem. Agora, se os pais sentarem, ensinarem, for exemplo, pode acontecer alguns filhos se desviarem, alguns filhos talvez quando ficarem maiores e escolherem coisas diferentes ou coisas ruins, não justas, mas os pais que realmente sentaram, foram exemplo, ensinaram, embora eles não vão desistir do seu filho, da sua filha, para que eles voltem para o caminho correto, mas eles vão estar de consciência limpa, porque eles sabem, e Deus sabe, que eles fizeram o seu melhor, pelo exemplo e pelo preceito. Mas aqueles pais hoje, muitos pais estão acomodados, achando que é a escola que tem que ensinar, achando que são outras pessoas que têm que ensinar, porque essa não é a minha área. Nós estamos vendo agora, por exemplo, notícias de líderes religiosos dizendo que você quebrar a lei da castidade, não sendo casado, não é tão grave. Que é isso, gente? Que mundo nós estamos? E é o que está acontecendo. Quer dizer, líderes religiosos estão aprovando sem autoridade de Deus, porque quem deu os 10 mandamentos e a lei da castidade é clara. Todo mundo tem que cumprir a lei da castidade. Não ter relacionamento sexual, a não ser que seja casado legalmente e legitimamente casados. É assim na lei de Deus. Só que, infelizmente, alguns homens hoje dizem que não tem problema. Alguns pais acham que não tem problema. Alguns pais até permitem que o namorado vá lá na casa dormir com a filha, ou a filha vai na casa do namorado, como se já estivessem casados. Então nós estamos realmente numa época em que os jovens estão confusos. É errado, não é? Pode, não pode? É legal, não é? Então, pais, acordem. É um efeito dominó. Existem algumas coisas que talvez agora parece que não é tão ruim, mas vai vir as consequências, e isso vai acumulando. Quantas famílias hoje param para pensar se eu pudesse fazer diferente? Pode ter certeza, se essas pessoas realmente são honestas e elas vão falar, elas vão dizer o seguinte: eu não teria quebrado a lei da castidade, porque eu tive um filho ou uma filha, o namorado não quer assumir, e aí ela precisa trabalhar, e quem vai cuidar? É os pais. Os pais, ou melhor, os avós vão ter que se responsabilizar. E está tudo errado. Não é assim que funciona. É claro que se o filho ou a filha é casado, tem filhos, os avós podem ajudar. Às vezes vai ter uma situação ou outra que os pais têm que sair, trabalhar, fazer alguma coisa e os avós ajudam. Aí é uma coisa que é comum, pode acontecer, e cada família vai se ajudar no bem comum de todos. Mas muitas situações são consequências de algumas coisas que aconteceram lá atrás. Eu gosto muito daquele desenho, da Cinderela, e uma analogia que eu ouvi uma outra vez e eu gostei muito, diz lá que ela, por exemplo, a Cinderela, ela perdeu o sapato para conquistar o príncipe, mas ela não perdeu a castidade para conquistar o príncipe. Então, jovens, acordem, pais, acordem. Nós, às vezes, vamos ser responsabilizados. Deus disse, sobre a cabeça dos pais vai ser esse erro, se os pais não ensinarem, não sentarem. E hoje, talvez, no bom sentido, gritarem, falarem alto, no bom sentido. Eu digo, falar mais alto do que as coisas
erradas que estão falando mais alto do que nós. É só ligar a televisão hoje e ouvir opiniões de pessoas renomadas falando coisas absurdas contra os mandamentos de Deus, sem estar um mínimo alinhado com a vontade de Deus. E muitos vão dizer, mas olha, aquela pessoa, e daí? O que importa é o que Deus ensinou, e se essas pessoas estiverem alinhadas com ela, elas estão certas. Se elas não estiverem alinhadas com a vontade de Deus, elas estão erradas e ponto final. É assim que um pai e uma mãe devem olhar e chamar o filho e dizer, não, aquele artista, aquele cantor, seja quem for, ele falou isso? Não, mas olha, o correto é isso aqui. Porque se você fizer o que ele falou, ou da maneira que ele falou, que está bem, não tem problema, vai acontecer isso, isso, isso. Os pais sábios devem abrir suas bocas. E talvez entre família, lá no quarto, falar coisas que só os pais poderiam falar para os filhos. Abertamente, claramente, explicar para eles, dentro da esfera de entendimento deles e da responsabilidade deles na idade que eles têm. Então, nós precisamos vencer essa batalha que está, infelizmente, derrotando muitos lares. E talvez muitas pessoas com posições como essa historinha contra um general, lá no quartel, ou para outras pessoas, é a pessoa mais importante. Onde ele está, eu fui militar, eu sei. As pessoas batem continência para ele e ele é o cara. Só que em casa é uma tragédia. Então, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Então, se o seu lar está fracassado, você precisa verificar se alguma coisa é culpa minha, como pai, como mãe, ou se eu estou fazendo tudo e dizer para o senhor, por favor, me ajuda. O senhor sabe que nós estamos fazendo tudo que podemos para ajudar, e o nosso filho ou a nossa filha que está desviado, mas esperamos que eles voltem. Mas nós estamos fazendo nossa parte. Indo na igreja. Eu sempre penso, tem alguns pais que falam para os filhos, filho, vai na igreja, é bom, lá tem reunião de jovens, mas o pai e a mãe não estão lá. Não, mas para mim, já na minha idade, né? Gente, pai e mãe, acorda. Não é assim que funciona. Se você não for, né, não adianta você querer ser muito... Cedo ou tarde, o seu filho vai estar fora também. Ou ele vai dizer, né, que meu pai e minha mãe podem me ensinar se eles não estão aqui. Eles falam coisas bonitas, mas eles não participam. Eles não estão lá naquilo bonito que eles estão falando. Então, pense nisso e vamos observar isso. Pelo menos que a gente não pode salvar o mundo todo, mas os mais próximos, que é a nossa família, nós podemos fazer alguma coisa. Pense nisso e vamos em frente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.